Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Pode sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 101, por favor. Nós vamos estar meditando um pouquinho e eu vou te convidar a manter a sua Bíblia aberta. Nós sabemos que o autor deste salmo é Davi, mas nós não temos informação de quando esse salmo foi escrito. Mas quando lemos e meditamos nestas palavras, nós entendemos que é tão irrelevante saber quando, em qual momento cronológico Davi escreveu, porque entendemos que foi um momento especial de uma decisão que Davi toma. E estas palavras vêm nos alertar também esta noite. E eu espero que o Senhor fale com você da mesma maneira que falou comigo. Salmo 101, versículo 1 nos diz o seguinte: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Feche os seus olhos. Coloca sua mão no seu coração. E começa a ministrar você em você. Começa a falar com o Senhor. Senhor, fala comigo esta noite. Tira, Deus, toda a preocupação da minha mente, toda a ansiedade, toda a inquietude no nome de Jesus. Quero ouvir a sua voz, Senhor. Quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei. Ó Espírito Santo de Deus, venha inundar este lugar com a tua presença. Ministra na nossa mente, ministra no nosso coração. Que estejamos prontos para receber a tua palavra. Fala comigo, Senhor, e fala através de mim. Tem misericórdia, meu Deus, da minha vida, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Mas que seja o Senhor a ministrar em nós nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma passeada neste salmo. Lendo ele, nós percebemos que todo cristão, é o dever do cristão, observar atentamente sua conduta. Porque para que a sua vida seja um testemunho, esteja de acordo com o plano, com o propósito do qual você foi chamado. Qual é o propósito? Aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Quando o Senhor chamou, quando o Senhor resgatou cada um de nós, Ele o fez com um propósito: que andássemos em santidade, que fôssemos santos, não é? E para que isso seja uma verdade na minha vida e na sua, é necessário uma coerência de proceder, uma coerência no meu viver. E que Davi está dizendo ao Senhor é isso: Senhor, eu quero ser coerente. Eu não quero ser crente só na sua casa. Eu não quero ser crente só quando as pessoas estão me vendo. Mas eu quero ser crente também na minha casa, lá na minha intimidade.
E Davi vai fazer um propósito aqui com o Senhor. Ele vai dizer a Deus, ele vai começar no versículo 1 falando: cantarei a misericórdia e o juízo. Eu amo estas palavras, porque Davi está dizendo ao Senhor: eu não vou falar só das coisas boas que o Senhor faz. Eu vou falar também do seu justo juízo. E o justo juízo de Deus às vezes nos dói, né? Nos machuca, mas ele é necessário para que haja um despertamento. Davi, por vários momentos, em Salmos, ele vai dizer: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi tinha prazer em render louvores a Deus. Mas aqui ele está se posicionando de uma outra forma. Ele está dizendo ao Senhor: eu não só vou cantar, eu só não vou louvar, mas eu quero que no meu proceder, que no meu caminhar, na minha maneira de agir, eu também exalte ao Senhor. Davi tinha uma noção plena de quem Deus é na sua essência, não só pelo seu mover e para o seu agir. Mas eu entendo que para nós conseguirmos ter este louvor a todo tempo nos nossos lábios e esta consciência de quem Deus é necessário ter um coração cheio de Deus, não é? Lucas, no capítulo 6, ele fala uma coisa linda. Ele vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É necessário eu me encher da presença do Senhor para poder ter nos meus lábios este cântico de louvor. E ele, no segundo versículo, ele diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. O segundo desejo de Davi é seguir no caminho da perfeição. E ele usa uma palavra que salta aos nossos olhos. Ele está dizendo assim: eu vou me proceder com inteligência. É necessário do meu racional entender o que é proceder em santidade na vida com Deus? Eu tenho que compreender o que é isto. Eu tenho que entender o que é isto. Ele está dizendo para o Senhor, em outras palavras: eu vou prestar atenção neste caminho, no caminho da integridade. E eu gosto muito quando ele diz assim: andarei em minha casa com um coração sincero. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Davi, quando escreve essas palavras, ele não tinha em mente os seus súditos, aquelas pessoas, aquela multidão que o acompanhava. Davi estava dizendo o seguinte: eu quero ser crente de verdade dentro de casa. Dentro de casa. Quantos irmãos, quantas pessoas testemunham ao seu respeito? A sua família faz o mesmo testemunho? Seus filhos, seu cônjuge diz a mesma coisa que os seus irmãos de igreja dizem a seu respeito? Você só é crente aqui? Você tem aparência de crente, fala como crente, mas em casa, qual é o testemunho que você dá de cristão? É isso que Davi está dizendo aqui. Eu quero, Senhor, na minha vida privada, na minha vida pessoal, na minha vida particular, eu quero testemunhar de quem o Senhor é. Senhor da minha vida. Irmãos, quando estamos dentro da nossa casa, nós nos despojamos, não é assim? Despojamos das máscaras, despojamos de todo e qualquer formalismo. Eu não sei você, mas quando eu entro pela porta da minha casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o calçado, é tirar o relógio e vou me desmontando, porque eu passei o dia todo ali, né? Eu trabalho, como muitos de vocês, a partir das 8 da manhã. Então eu sinto esse desejo, essa necessidade de me despojar. E é nesse despojamento que eu revelo quem eu sou de verdade. É o meu marido, é o meu filho que sabe quem eu sou de verdade.
lá dentro de casa? Será que eles têm testemunhado de uma mulher crente? Nós devemos trazer essa pergunta a nós a todo tempo. Eu tenho testemunhado de Deus no meu ambiente de trabalho. Muitos de nós passamos mais tempo num escritório com outras pessoas do que dentro de casa. Qual é a minha atitude? Qual é o meu comportamento? Davi está falando disso, de intimidade. Davi está dizendo que nós cristãos devemos ser curados. Nós devemos ser sarados, que aquele testemunho que eu der dentro da igreja tem que ser o mesmo que eu dou lá fora. Tem que haver coerência com as minhas palavras e com as minhas atitudes. É muito triste quando você diz assim: eu sou lá da Batista Moriá. Eu tenho uma amiga que trabalha, que é de lá também, que trabalha comigo. É mesmo quem? É fulano. Deus me livre, menina, não sabia que aquela menina era crente. É muito triste para isso, para nós irmãos, ouvir uma coisa dessa. Como é maravilhoso saber assim, eu conheço fulano que trabalha lá, que bênção que é da sua igreja, que bênção que ele é. Como eu gosto da companhia dele, como ele tem uma palavra boa para me aconselhar. Isso é testemunho de quem Deus é na sua vida. E eu não estou falando aqui, irmãos, que Deus está buscando pessoas perfeitas, não. Porque nós não somos perfeitos. Mas Ele busca pessoas abertas para que a sua obra se aperfeiçoe nele. Amém? Que o Senhor possa aperfeiçoar a cada dia mais a obra dele na sua vida. Porque é isso que Ele deseja fazer em nós. Davi, além de expressar o desejo da sua adoração ao Senhor e o desejo de perseverar no caminho reto, ele diz a Deus: eu quero ser prudente no meu falar e no meu andar. Ele vai no versículo 3 dizer assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu meditando neste versículo, eu gostaria de dizer a vocês que sem farisaísmo, sem legalismo nenhum, porque uma coisa que eu não acredito ser é isso, né? Vivendo um evangelho equilibrado, né? O que Davi está dizendo aqui para mim e para você. Eu quero colocar os meus olhos naquilo que edifica a minha alma, naquilo que edifica o meu espírito. E aí nós temos que tomar um certo cuidado para não ficar sujeito àquilo que eu acho certo e àquilo que você acha certo. Né? Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 6, no capítulo 4, Paulo faz um alerta a mim e a você. E ele diz assim: irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, ocupa seu pensamento com estas coisas. Então nós temos um padrão para avaliar, não temos? O que é certo e o que vale a pena colocar os meus olhos. Às vezes, nós num simples programa de televisão, nós somos ali minados por umas ideias tão controvérsias à palavra de Deus. Não é assim? Às vezes você está assistindo uma programação que até parece ser interessante, mas aí a pouco começam a vir à tona, né, assuntos, ideias, conceitos que não condizem com a palavra de Deus, mas que são apresentados de uma maneira tão veemente, vamos dizer assim, que você pensa assim: mas espera aí.
Hoje, na internet, né? Quantas pessoas se intitulando homens e mulheres de Deus têm pregado verdades tão distorcidas do Evangelho e levado tantos cristãos a ficarem confusos, minados na sua fé, minados na sua esperança. Por isso que Davi diz aqui, eu não vou colocar meus olhos em coisa má. É necessário, irmãos, que tenhamos bastante prudência ao fazermos qualquer coisa, ao escolhermos o que ver, ao escolhermos o que ouvir. Nós é que temos que ter este cuidado. Você concorda comigo que às vezes você sai de casa para ir assistir um jogo de futebol? Que problema que tem estar num jogo de futebol? Mas aí daí a pouco ali você está envolvido no xingamento, na ira, acusando falsamente o juiz, acusando um jogador. E como todo mundo está fazendo, eu também faço. Nós temos que ter muito cuidado. Davi continua dizendo no versículo 4, um coração perverso se apartará de mim. Ele está expressando aqui o seu repúdio ao homem mau, à obra do homem mau. É muito triste pensar, principalmente no nosso país, onde os valores morais são tão dissolúveis, aonde tudo é tão permissivo, e você perceber que o povo de Deus tem assimilado certas coisas e achado normal, e ainda cai no erro de publicar a sua opinião na internet, para todo mundo ver. Que coisa triste, irmãos. Nós devemos ser mais vigilantes, mais cuidadosos. É disso que Paulo está falando. Que o meu desejo seja um desejo de conduta santa. Paulo fala que eu não vou deixar aproximar de mim o homem mau. Eu fico pensando no nosso cuidado de preservar a nossa casa contra o ladrão. Não é? De guardar os nossos bens contra aquele homem mau que atenta vir tirar aquilo que é nosso, que nós lutamos tanto para adquirir. Buscamos tanto vigilantemente guardar estes bens. E quantos de nós temos fraquejados, temos dormido na vigilância do nosso bem maior, que são os nossos filhos. Ontem eu assistindo uma reportagem, o jornal, não sei o nome do canal agora, está passando uma série de reportagens, cada dia ele passa uma, é um jornal mais tarde. E ele estava falando sobre este ataque que os nossos jovens e adolescentes têm sofrido por programas que levam ao suicídio. E foi entrevistado, nós sabemos que isso não é de hoje, que isso já está acontecendo há um tempo. E a impressão que você tem é de que não está acontecendo mais, porque como isso vem sido trazido a público já tem algum tempinho, todos os pais estão alertas. E aí entrevistou um casal, pais de um filho único, um adolescente, inteligente, caseiro, de poucos amigos, mas que passava muito tempo no computador. E essa criança foi encontrada numa casa abandonada, num estado muito triste, muito deplorável. E quando a polícia foi investigar, tudo com base nas instruções de um jogo. E eu vendo a dor daqueles pais, e aquele pai falou uma coisa que me alertou muito. Ele falou assim, eu sempre cuidei tanto da proteção da minha casa. Eu sempre cuidei tanto de proteger o meu filho, de levar, de buscar, de estar atento, mas descuidei dele dentro de casa. Dentro de casa. Nós devemos estar atentos a todo tempo. A palavra de Deus nos fala, vigiai e orai.
Nós temos que estar nessa torre de vigília para a nossa vida e para a vida dos nossos. Davi continua nos falando logo adiante, né? Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Eu lendo este versículo, eu me lembrei na hora de um versículo que Paulo nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Paulo nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que Davi está dizendo para mim e para você nesta noite, meus queridos? Cuidado com as amizades que você tem. Cuidado com as pessoas com as quais você tem andado. As pessoas que têm feito parte do seu convívio particular. Aqui ele diz assim que o murmurador e aquele que fala mal, que calunia o próximo, ele não quer por perto. Ele determina qual é o padrão da amizade dele. Com esse tipo de gente eu não vou andar, eu não vou conviver. Ele não está dizendo aqui, condenando, vamos melhor dizer, o andar e o caminhar no propósito de salvar, de evangelizar. Mas quando eu tenho esse propósito claro na minha mente, o caluniador, eu me posiciono, não me posiciono? Quando ele começa a falar mal, eu digo para ele, não, esse tipo de conversa eu não quero ouvir. Não gosto, não me faz bem. É muito feio falar de alguém que não está perto para se defender. Vamos mudar de assunto. Uma pessoa que ama o Senhor não fica bem abrir a boca para falar essas coisas. Guarda para você esses comentários. Não é assim que se posiciona? É isso que Davi está dizendo. Eu não quero. Olha, irmãos, é imprescindível. O nosso dever é escolher as amizades, escolher as pessoas com as quais eu ando, escolher as pessoas com as quais eu busco conselho. Há uma pesquisa científica que diz que eu me pareço com as 5 pessoas mais próximas de mim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Preste atenção com quem você tem andado, com quem você tem convivido, com quem faz parte da sua intimidade. Este papel e este cuidado é seu, não é do outro, não é? E ele diz ainda a nós no versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante aos meus olhos. Ele continua aí no versículo anterior. E eu gosto muito desse salmo, porque Davi vai falando de um lugar muito especial, que é a casa, que é o lar. O que eu permito dentro da minha casa, o que eu não permito dentro dela. Eu gosto muito de uma passagem de Josué, quando Josué está ali enfrentando a rebelião do povo. E Josué se posiciona diante daquela multidão e diz assim: eu não sei a respeito de vocês, eu não sei qual é a postura de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Às vezes é necessário eu me posicionar assim, irmãos, diante dos meus familiares. Diante dos meus familiares. Eu não sei você, mas eu sirvo ao Deus poderoso, que olha, que vê todas as coisas, e que tem os olhos postos sobre a minha vida, que nada passa escondido a Ele. Você gosta destas coisas? Você vai gostar lá na sua casa. Aqui dentro de casa, não.
aqui dentro de casa eu vou te pedir que você respeite a minha posição. Isso é necessário. Às vezes parece fanatismo, mas isso não tem nada a ver com fanatismo. Eu estou falando de equilíbrio e estou falando de coerência. De vida coerente com aquilo que eu professo, com aquilo que eu creio. É disso que o Senhor tem me chamado a viver. Observando atentamente o tipo de vida que eu quero levar, de acordo com a palavra de Deus. Uma vida correta e justa diante dos olhos de Deus e não diante dos olhos do homem. É a esse ponto, a essa situação que que Davi nos chama a atenção neste versículo e que nos faz meditar. Eu sou crente na igreja, eu sou crente dentro de casa também. Eu abri mão dos meus velhos hábitos. Se eu abrir mão, se eu professei, eu vou testemunhar. Mesmo que para muitos pareça não tem nada a ver. Existem certas práticas que parecem, mas que são armadilhas do inferno. E eu te falo isso com muita propriedade e com muito amor, para que você tenha cuidado nas suas decisões e nas suas escolhas. Que nós sejamos capazes de fazer uma avaliação sincera da minha vida, não do outro. Porque até mesmo a palavra nos adverte assim. Cada um avalie a si mesmo. Olhe para você mesmo. Vê se você há algum engano. Vê se você tem usado alguma máscara. Se você tem sido sincero, fiel diante do Senhor. Se a sua postura tem sido a mesma por onde você tem passado. Às vezes nós pensamos, eu não estou na igreja, eu estou viajando, eu estou em outro lugar, ninguém está vendo. Aquele que mais se preocupa com você, meu querido, está vendo tudo, viu? A minha visão, meu campo de visão, o campo de visão da pastora é limitado. Mas o Senhor, aquele que julga as nossas ações, Ele nos vê a todo tempo. A palavra de Deus nos fala que Ele vê eu entrando, Ele me vê saindo, que Ele contempla o meu deitar, que Ele contempla o meu levantar. Não existe trégua nesse relacionamento. Ele é um Deus zeloso e que está a todo tempo contemplando as suas ações e pesando. Tome muito cuidado e que nesta noite o seu coração deseje ser capacitado pelo Senhor na decisão de não colocar coisa má diante dos seus olhos mais. De não permitir uma coisa má dentro da sua casa. De não permitir uma coisa má nos seus ouvidos. Se posicione, porque é só você que pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Eu gosto muito de dizer que não adianta eu vir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, se eu não praticar. O que o Senhor espera de cada um de nós é obediência. E obediência na prática da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te capacite nesta noite, meu irmão, minha irmã, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Todos os dias nós necessitamos melhorar, sermos melhor do que éramos ontem. Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Fecha seus olhos. Apresente aquela área da sua vida que você reconhece que necessita ser melhorada. Que você reconhece que necessita ser trabalhada pelo Senhor. Vai falando a Ele nesta hora. Meu Deus, me ajuda. Me capacita, ó Espírito Santo de Deus. Eu tenho dificuldades
em determinadas áreas da minha vida. Eu ainda gosto, de repente, de ver certas coisas que não são próprias a um cristão ver. Eu, às vezes, gosto de ouvir uma conversinha que não acrescenta nada na minha vida. Me ensina, Senhor, a ser maduro. Me ensina, Senhor, a ser um crente melhor. Me ensina, Senhor, a abrir o meu coração para permitir o Senhor trabalhar nele. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, necessitados e carentes do Teu mover e do Teu agir em nossas vidas. Muitas das vezes, meu Deus, viemos aqui toda quarta-feira buscar uma bênção material, que não é nada para o Senhor fazer por nós, e esquecendo que aquilo que é principal na nossa vida com o Senhor é melhorar cada dia mais, é sermos santos cada dia mais, é buscar não pecar cada dia mais, entendendo que é o Senhor que nos capacita. Vai adiante de nós, Senhor. Vai tirando, Deus, do nosso caminho tudo aquilo que tem nos feito tropeçar. Abre os nossos olhos espirituais para entender e perceber que é necessário ter uma vida coerente com aquilo que eu falo, coerente com aquilo que eu prego. Meu Deus, nos dê inteligência para seguirmos no caminho reto, para que possamos ser prudentes nas nossas escolhas, prudente no nosso testemunhar. Ah, Deus, nos fortaleça. Renova em nós, Senhor, o ânimo, a disposição para fazer diferente, para testemunharmos cada dia mais. Sabemos, meu Deus, que o Senhor nos chamou para ser luz e sal da terra. E para sermos luzeiros, Senhor, não podemos ter compromisso com aquilo que não agrada ao Senhor. Capacita-nos, ó Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus.